Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o Rura, o Fiagro aí do Itaú. A gente vai acompanhar ele mais um mês, né? Esse fundo aí que é o segundo maior Fiagro, correndo atrás aí do KNCA, mas já tá abrindo uma gordurinha pro Vegia, né? Que era o terceiro colocado com essa emissão agora, ele vai abrir uma gordura. Enfim, conversar um pouco sobre ele, né? O fundo patrimonial 1007 pagou 14 cents. Esse fundo que a partir do mês que vem já vai estar apurando o lucro por competência, então vai melhorar um pouco essas variações que ele fica tendo, deve dar uma acalmada. De toda forma, o fundo teve um resultado bem forte nesse mês, de 18,5, pagou só 13,7. Cara, botou muita grana no bolso. E é normal de Fiagro, viu, galera? Vão ter meses que ele vai ter uma receita assim absurda e em outros não, porque muitas operações pagam de forma semestral, trimestral, e junho é final de semestre, né? Então deve ter recebido de muita operação que pagava de forma semestral, pagou agora, né? Fundo que pagou aí 14 centavos, né? Se a gente pensar, dá quase que 1 para 1 em relação ao valor da cota. Então o fundo gerou quase 18 centavos e pagou 14, ficou com 4 no bolso. Carteira dele, CDI mais 4,2, duration bem curtinha, exposição setorial, ele é extremamente diversificado, é um dos fundos mais diversificados. O único pênalti que ele tem é que ele tem muito produtor rural diretamente. A gente sabe que isso traz um risco um pouco maior aí, mas enfim, a gente vai acompanhando. Uma maneira de mitigar esse risco dele é ter grande parte das operações com alienação fiduciária de terras ou de recebíveis. Então você vê aí, ó, mais da metade do fundo tem alienação de terras e recebíveis. Então isso ajuda bastante o fundo no caso de algum problema, né? O cara não pagou e tal, você vai lá e toma a fazenda dele. E aí qual que é o problema? Qual que é o grande risco disso aqui? É a análise de crédito mal feita, porque se o gestor não olhar direito, não olhar as garantias, não entender, vão passar para ele, ó, essa terra aqui vale 50 milhões. Aí ele vai olhar e falar, tá bom. Se ele não analisar direito, pode ser que essa terra não vale 50 que os caras estão falando, pode ser que ela vale só 10. E aí o fundo vai ficar com a naba na mão. Mas, enfim, a gente vai acompanhando, né? São 46 devedores, 20 milhões aí, valor médio por operação, e depois dessa emissão ele vai ficar muito mais pulverizado, né? Eu já falei com vocês nos outros vídeos, a maior posição da carteira dele, se ele conseguir captar tudo, vai ficar algo próximo de 3%, vai ficar muito bom. Falando em emissão, antes da gente falar do relatório, ó, ele captou aí na preferência e sobras algo próximo de 96 milhões de reais, quase 100 milhões de reais. Então ainda tem aí para a segunda etapa da oferta, aquela como se fosse a fase pública no Itaú, 406 milhões de reais para ele captar. Vamos ver se ele consegue fazer uma boa captação lá com a base do Itaú, né? Então, o fundo fechou o mês bem alocado, 98%, está presente em vários estados, etc, né? A gente está ligado nisso. Em junho, teve um pré-pagamento de uma usina de açúcar etanol. Como a gente sabe, ele não abre quem são os devedores. É ridículo isso para mim. É uma desculpa esfarrapada que eles dão, né? De, não, veja bem, né? Só que, tipo, é só você abrir o informe que você vai descobrir todo mundo. O informe trimestral, já mostrei isso pra vocês. Então, assim, conversa fiada, mas tá lá, teve esse pré-pagamento, né? A empresa conseguiu um empréstimo com taxa melhor e passou a régua. E aí ele zeraram a exposição desse devedor, né? Um ano depois, né, o cara passou a régua na dívida. Teve também aumento de exposição em 2 devedores que já estão em carteira e 2 novas operações, uma empresa de trading e beneficiamento de grãos e uma empresa que produz pinus, faz todo o processamento de venda de madeira. A carteira do fundo segue sem nenhum tipo de inadimplência, está indo bem. Em junho, conforme apresentado no outros relatórios, tiveram uma maior entrada de fluxo de caixa, que fez com que o fundo conseguisse pagar os 14 cents. Deram sorte, né? Entrou muito caixa, vem a emissão, então você enfeitar a noiva com certa facilidade. E a grande novidade é que a partir do próximo mês já deve ter o regime de competência e tal, então vai dar essas variações malucas na distribuição, deve dar uma acalmada, o fundo deve conseguir manter um patamar um pouco mais normal. E a gente sabe, assim, né? Claro, FII Infra é uma coisa, o CRA é outra coisa, mas o IFRA 11 tende a ter uma distribuição mais linear, então provavelmente aqui no Rura também deve seguir essa mesma pegada. Ele segue na originação, análise, visitas, etc., de novas operações,
até final, né? Estão fazendo emissão. Se não fizer isso, vão ficar com o dinheiro parado na mão. E a gente fica de olho. São 24, quase 24 mil cotistas, a liquidez até boa, né? Liquidez legal. Você pega aí 1,4 milhões, tá muito bom. E ele faz alguns comentários sobre setores. Galera, o grande ponto de todos os setores, eu não vou ficar lendo aqui, eu vou deixar parado um pouco na tela para quem quiser ler, é só pausar, mas o grande ponto dos setores parece que a gente está tendo um arrefecimento dos preços das commodities como um todo. Então ficar esperto nisso aí, né? Porque começa a arrefecer os preços, o dólar começa a cair junto, começa a deixar o produtor numa situação um pouco mais delicada, né? Olha lá. Vou só pausar porque eu não tenho. Acho que quem quiser ler, só deixei os grifos aí do que é o mais importante. Pra gente ganhar tempo, né, galera? Porque todo relatório de Fiagra é isso, então melhor fazer dessa forma que a gente consegue ganhar um tempinho aí. O grande ponto é essa tabelinha aqui, ó, variação de preços, junho de 23. Olha só que interessante, de um ano para cá, olha os preços, como é que ficaram, né? A gente vê aqui, ó, açúcar e suco de laranja subindo, isso aqui ajuda bastante as usinas, e olha isso nos preços externos, né? Já os outros, ó, tudo caindo, ó, caindo. Olha os preços internos, como é que tá tudo caindo. Caindo forte. Ah, algodão, por exemplo, perdeu, caiu 50%. E isso aqui é um ponto que a gente tem que ficar esperto. Porque isso pode dar algum tipo de dor de cabeça para o produtor, caso o cara não tenha, esteja com a margem apertada e tal. O cara tá vendendo açúcar por, né, aqui o preço por libra, né? R$ 22 a libra de açúcar. Aí esse preço cai pela metade, a margem do cara, ó, é totalmente comprimida. Então, ficar esperto com isso aí, a gente fica acompanhando, né? A grande questão pelo menos falando de açúcar, etanol e tal, o açúcar está em valores bem elevados, né? Olha lá, de um ano para cá, está praticamente na máxima histórica. Então, acaba que já passou um pouquinho, né? Caiu um pouquinho, já esteve na máxima histórica. Isso ajuda as usinas, né? O cara, em vez de produzir etanol, ele começa a produzir açúcar e fica de boa. Carteira dele. Maior operação, 4,8% da carteira, sendo que com os recursos da emissão, mais 100 milhões aqui em cima que ele já captou, né, praticamente, já vai ajudar a diluir isso aqui para um patamar de uns 4,2%, e aí com o restante da captação caminhando, isso aqui deve diminuir para menos de 3%, mais ou menos. Vai ficar muito bom, né, galera? Vai ser o Fiagro mais pulverizado que tem até então. Isso é muito bom, porque o maior jeito de mitigar o risco do agro, que a gente tá vendo nesse momento, muito Fiagro dando dor de cabeça e tal, é a pulverização. Pulveriza, cara, fica lindo. Porque, beleza, se der problema, faz parte, mas, cara, uma coisa dá problema em 1% do fundo, outra coisa dá problema em 13% do fundo, igual foi lá no Vigia. Situação bem mais delicada. Aqui no pipeline de ativos, ó, ele tem aí 134 milhões de reais já nesse pipeline, já captou praticamente 100, então ele consegue liquidar este pipeline de forma bem tranquila. E é isso, então fica aí mais um vídeo do Rura, a gente vai acompanhando aí os próximos meses, o desenrolar da emissão e tudo, fica de olho nos Fiagros, né? A gente tá vendo aí muito fundo dando problema, mas a gente tá de olho. Tô bem de olho aqui no que tudo tá acontecendo, qualquer novidade eu trago para vocês, beleza? Então fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal, se gostou mais ainda, venha ser membro. Valeu, até a próxima, fui!